Mais um dia estou contigo, Deus. Mais um dia te servindo, Pai. Mais um dia te amando. Mais um dia estás agindo, Deus. Tua bondade está sobre mim. Me sustentas com tua forte mão. Lancei a ti meus anseios, meus temores. Guardei em ti o meu coração. Agindo, Deus, quem o poderá impedir? Agindo, Deus, vejo teu amor me cobrindo. Não abro mão da tua palavra, Senhor. Tu és meu Pai, meu Criador. Em graça, paz, irmã Ângela. Bom dia. Mais um dia estou contigo, Deus. Mais um dia te servindo, Pai. Mais um dia Irmã Alexandra Alves. Lídia. Bom dia. Bem, irmã Ângela. Estás agindo, Irmã Bia Santana. Graça, paz, irmã Bia. derrama sobre mim, me sustentas com tua forte mão. Lancei a ti meus anseios, meus temores. Guardei em ti o meu coração. Agindo, Deus, quem o poderá impedir? Agindo, Deus, vejo teu amor me cobrir. Não abro mão da tua
Graças, paz, irmãos. Rosa Barbosa. Bom dia, irmãos. Estamos em mais um domingo para darmos assim início à nossa escola bíblica dominical. Desde já, somos gratos a Deus pela vida dos queridos irmãos que já estão aqui, não é? Na live da Igreja Batista de Passira, na nossa escola bíblica dominical. Nosso desejo é que você esteja bem, tanto você como sua casa, toda a tua família. Infelizmente, hoje aqui em Passira já amanhecemos com uma notícia triste, né? A morte do Senhor José Ramos. Que Deus me está consolando todos os familiares, amigos, e que Deus me está ajudando a nós também, para que isso não venhamos estar cada vez mais debaixo da proteção, do livramento e do cuidado de Deus. Possamos, como servos e servas de Deus, continuarmos acreditando nesse cuidado de Deus. E devemos, como cristãos de igreja, continuar orando, buscando a face do Senhor, orando por Passira, pelo estado de Pernambuco, pelo nosso Brasil, por essas vidas e tantas vidas que estão doentes, estão no leito de hospital, na sala de UTI, outros estão em hospitais de campanha, outros estão em casa, convalescendo de dor. E Deus vem estar com a sua mão poderosa, restaurando essas vidas e nos dando, queridos, saúde. É o que estamos, como povo de Deus, precisando. Por isso que temos que estar orando, invocando o santo nome do Senhor, para que Deus venha estar nos ajudando, como disse o salmista, debaixo das suas asas estarei seguro, pois a tua verdade é escudo e broquel. Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Passira. Bom dia, irmão. Hoje, 7 de junho, estamos no primeiro domingo do mês de junho. Queridos, como nos diz ali a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, que os anjos voando de um lado para o outro, dizendo Santo, Santo, Santo. E que venhamos continuar acreditando que o Rei está voltando. A trombeta está soando no meu nome a chamar. O Rei está voltando. Está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Certo é que Deus está voltando para vir buscar a sua igreja, de que nós, o seu povo, venhamos continuar ou estar sempre preparados para a grande volta do nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. O grande desejo de Jesus é vir buscar a sua igreja, o seu povo. Mas ele sempre deseja que esse povo que se chama pelo seu nome venha estar preparado para a sua volta. Queridos, queremos neste momento convidar você para estar orando, pois estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Pedimos que você aí do seu lar, com a tua família, com os teus parentes, você venha estar invocando o santo nome do Senhor. E que nessa oração você venha estar colocando as famílias enlutadas aqui de Passira. Que nessa oração também você se lembre de algum amigo seu, ou talvez alguém da família, vizinho. Se estiver doente, que você coloque nessa tua oração, para que Deus venha estar consolando, venha estar ajudando, venha estar restaurando as vidas. Então eu convido você para essa manhã subirmos até o trono da graça de Deus, através da oração, pois a igreja que ora obtém resposta. O povo que fala com Deus, Deus também fala com ele. Então vamos entrar até a presença de Deus, tocar os céus através da nossa oração. Oremos, irmãos. Tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos em mais uma live da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Passira. Estamos, ó Pai, nessa manhã de domingo, dia 7 de junho, no primeiro domingo do mês de junho, junto com os teus servos e servas, invocando o teu santo, poderoso e maravilhoso nome. Nome esse que está acima de todos os nomes. Nome ao qual, ó Deus bendito, abrisse o mar vermelho. Nome ao qual o Senhor repreendesse toda a tempestade, toda a fúria do mar. Nome pelo qual curasse aquele endemoniado de Gadara, o Gadareno. Deus, acreditamos no poder do nome do teu Filho Jesus Cristo, pois é através desse nome que obtivemos a nossa salvação, pois foi através de Jesus que o Senhor nos comprou ali na cruz do Calvário. Portanto, meu Deus, tenha de compaixão e de misericórdia de nossas vidas. Te agradecemos por mais um final de semana, de estarmos vivos debaixo da tua poderosa mão, da tua proteção. Reconhecemos que não somos merecedores, reconhecemos, meu Deus, que em nós não há nenhuma condição para isso, mas reconhecemos ao mesmo tempo a tua graça, o teu amor, a tua infinita misericórdia, o teu poderoso perdão para com as nossas vidas, pois sabemos que sem ti não somos nada, sem ti também não podemos fazer nada. É por isso, meu Pai, que em meio a toda essa pandemia, a toda essa doença que tem se alastrado no mundo, temos recorrido a ti, pois acreditamos, ó Deus, que só o Senhor é quem pode realizar e fazer milagres. Tenha de misericórdia de nós.
nos sustente pelas tuas maravilhosas mãos, ajude aqueles, ó Deus, parentes nossos, amigos, vizinhos, ó Senhor bendito, que está enfermos, que está doente, que está no leito de um hospital, que está numa UTI, ou que está, ó Deus, em casa convalescendo de dor, para que a tua mão santa e poderosa venha estar alcançando esta vida e venha estar, Senhor, dando a cura, expulsando as enfermidades, salvando essa alma e a curando, ó Deus bendito. Deus, tenha de misericórdia da irmã da tua serva, irmã Laodiceia, que está ali internada. Deus, restaure a saúde, ó Deus bendito. Tenha um encontro, ó Deus, com aquela vida naquele hospital. Queremos te agradecer, ó Pai bendito, pois nessa semana tivemos aniversário do teu servo irmão Álvaro Alvinho, também da tua serva irmã Ingrid. Ó Deus bendito, que o Senhor abençoe essas duas vidas por mais um ano de vida em tua presença, que eles venham sempre estar diante de ti, te agradecendo, ó Deus bendito, pelo dom da vida que tu tem concedido. Ó Pai, nos ajude em mais um mês que estaremos passando, que venha ser um mês de vitória, um mês, ó Deus, aonde professemos a nossa fé em ti, um mês que venhamos estar vivenciando grandes milagres, um mês principalmente da tua presença em nossas vidas, um mês que venhamos estar sempre, através do nosso clamor e da oração, alcançarmos o teu trono da graça, o teu reino de glória, o teu céu. Obrigado, ó Pai, por cada vida que já está conosco nesta manhã, que elas possam estar sendo edificadas pela tua palavra santa e poderosa. Ó Deus bendito, Pai de amor, nos ajude no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. O céu, até tocar o céu. Em todas as nossas lives, sempre pedimos aos irmãos que esteja compartilhando, né? Eu sempre peço que os irmãos compartilhem a live aí no seu Facebook, porque isso é uma forma de você estar divulgando a palavra de Deus, de estar evangelizando e de estar alcançando amigos, parentes seus, né? Pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Então eu peço aqui aos esses irmãos que estão já nessa manhã participando da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Passira, e aí no seu Facebook tem aí uma parte que diz compartilhar, e você tecle em cima que você estará ajudando a Igreja Batista de Passira e ao mesmo tempo cumprindo com a sua obrigação de cristão de estar divulgando o Evangelho. Eu não quero ser um alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser um foco, eu quero te... Queridos, como já encerramos a lição a semana passada, e eu isso aqui na nossa live, é claro que quando retornarmos às nossas atividades na igreja, a direção da EBD, né, tem toda a sua autonomia para dar continuidade daquela lição, né, de uma maneira individuais com os seus professores da sala dos adultos, irmã Nadilge, irmã Dilma, irmão Felipe Salgado e também o irmão João Carlos da sala dos homens. Mas
indo em busca de uma lição para estarmos revisando, fomos em busca aqui de uma lição antiga, porém uma lição que já teve mais de 100 mil exemplares vendidos. É a lição que tem como tema o comportamento do crente. Claro que ela já mudou de capa. É uma lição muito boa, muito especial. Foi, com certeza, já estudado aqui na Igreja Batista de Passira. Muitas igrejas estudaram essa lição. É uma lição bastante antiga, porém com um assunto muito atual. Eu não sei se você tem essa lição aí, mas se você tem guardado, pegue ela, pois estaremos durante esses meses estudando, essas semanas, estudando essa lição, o comportamento do crente. Muito boa, vai servir de muita edificação para a sua vida, pois essa lição ela vai tratar dos princípios bíblicos da ética cristã, um assunto de suma importância para nós. Estamos vivendo um momento de tanta crise que precisamos, queridos, ter consciência do nosso comportamento cristão, do que é ética cristã. É isso, então estaremos aprendendo, irmãos, essa lição ou revendo, essa lição que já foi estudada. Então vamos estar abrindo nossas Bíblias, que é o texto básico dessa lição, Efésios capítulo de número 4, e estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 6. É o texto básico dessa lição. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Você não tem a lição, mas se você tem a Bíblia, claro que você tem, abra aí a sua Bíblia para estarmos juntos fazendo a leitura desse texto básico. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Amém, irmãos? Amém, queridos? A musiquinha para você encontrar sua lição. Sua Bíblia, aliás, a leitura da Bíblia. Pois eu sei que santo és. Vamos lá, irmãos, para a leitura da palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6, que nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Perdido, Senhor, não me Escola Bíblica da Igreja Batista de Passira. te ter por perto, a obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custe o que custar.
atrás de mim, quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. A lição que vamos estudar hoje é essa lição aqui, olha. A lição de número 1, doutrina bíblica e ética cristã. É uma lição, essa primeira lição, ela vai nos trazer uma visão panorâmica, uma introdução, né, de ética e, ao mesmo tempo, ele vai tratar aqui dos 3 tipos de ética. Ao longo da lição, estaremos vendo isto aqui. Mas doutrina bíblica e ética cristã, esse tema já me chama bastante atenção, porque, queridos, ele vem atualizando ou colocando como ponto principal a doutrina bíblica. A doutrina bíblica, irmãos, ela sempre vai estar acima de qualquer assunto. O que é que estamos querendo dizer com isso? É que os temas, os assuntos relacionados à nossa vida espiritual e social, eles vão ter como base o que a doutrina bíblica diz. Eles nunca estarão acima da doutrina bíblica. Viu? Por mais que alguns queiram achar ou dizer que a Bíblia é antiga, quando na realidade não é, ela é tão atual que já consegue nos mostrar o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E conseguiu mostrar àquelas pessoas de 2000 anos atrás o que está acontecendo hoje, em 2020. E ainda o que irá acontecer daqui para frente. Então não é um livro retrógrado, nem antigo, é um livro atualíssimo, não é isso? Que tem muita coisa a nos ensinar. Se estivéssemos observando sempre o que a Bíblia diz, algumas coisas que nos acontecem nunca nos pegariam de surpresa. Essa questão mesmo que estamos atravessando, da pandemia, do Covid-19, são coisas que a Bíblia já vem nos mostrando. E se você está achando ruim essa situação do Covid-19, imagine as coisas piores que a Bíblia tem nos mostrado que ainda virá. Então a coisa é muito séria. Por isso que doutrina bíblica e ética cristã. Uma outra questão que queremos falar aqui em cima desse tema é que não existe uma doutrina denominacional. Não existe. O que existe é um dogma denominacional. A doutrina é bíblica. Não importa o que a denominação A, B ou C tem estabelecido como doutrina, na realidade não é dogma. O que é doutrina bíblica? Olha, doutrina bíblica são princípios para a nossa vida do contexto bíblico. Do contexto bíblico. É aquilo que a Bíblia diz para a nossa vida, independente da igreja ou da denominação que você faz parte. Dogma, por outro lado, são preceitos, ensinos de homens
que quer colocar isso como doutrina, que na realidade não é. Porque a doutrina bíblica, irmãos, não existe princípios humanos, ou seja, não existe ali a ideia humana. A doutrina bíblica, ela surge de Deus, ela sai do íntimo de Deus. Por isso que já se diz doutrina bíblica, ensino bíblico. Os líderes evangélicos, né, em suas denominações, né, tem o seu dogma, viu? Tem os seus preceitos, aonde permite isso ou aquilo, e também pelo seu dogma proíbe isso ou aquilo. Porém, numa visão do contexto geral bíblico, o que existe são doutrinas. E a doutrina, ela não escolhe placa denominacional. A doutrina bíblica, ela é superior a qualquer denominação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Cabe à denominação, ou à igreja A ou B ou C, se acoplar, ou seja, se adaptar à doutrina bíblica. Não será a doutrina bíblica, viu, que vai se acoplar ou se adaptar à igreja. Isso é o dogma. O dogma é que faz isso. Ele se adapta. Não é o preceito humano, não é o princípio humano para reger isso ou aquilo. Porém, a doutrina bíblica não. Ela está acima da igreja. É tanto que o princípio bíblico diz como deve ser a igreja. Não é a igreja que diz que como deve ser a Bíblia. A Bíblia diz que a igreja tem que ser pura, santa, sem mácula e nem ruga. A Bíblia está dizendo, não é a igreja que diz para a Bíblia. A Bíblia está dizendo que a igreja pertence a Cristo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, é a Bíblia que está acima. Então, com isso, a doutrina bíblica está acima dos preceitos humanos. Por isso que esse primeiro tema da lição, essa primeira lição é doutrina bíblica e ética cristã. Não estou isentando de nenhuma denominação o seu direito de criar os seus dogmas, mas nenhum dogma está acima da doutrina bíblica. Viu? Nenhum dogma está acima do princípio bíblico. Que isso fique bem claro. E ética cristã. Ética cristã é a ciência que estuda o comportamento humano. E nesse caso aqui, é a ciência que estuda o comportamento cristão. Pois é, ética cristã. Aqui na lição iremos discorrer alguns tipos de ética, que estudam outros tipos de comportamento. Nessa primeira lição vai tratar disso. Mas o básico de ética, ela estuda o comportamento, né, social, comportamento das pessoas. E no nosso caso, né, é um estudo do comportamento cristão baseado na doutrina bíblica. Então, aqui na introdução nos diz o seguinte, irmãos, observe aí. Estamos começando uma série de lições que enfoca um dos assuntos mais importantes da vida cristã, o comportamento da pessoa salva, dentro e fora da igreja. O estudo ao qual nos propomos nessa revista é a ciência dos deveres do homem, que chamamos ética.
Então observe o seguinte, que esta lição, né, tem como o assunto mais importante da vida cristã o comportamento da pessoa salva dentro e fora da igreja. Então, a ética cristã que estaremos observando nessa lição, ela vai nos fazer estudar o comportamento do cristão dentro e fora da igreja. A missão dada por Deus ao homem para que este cumpra na terra é o tema central da ética. Nela são tratadas todas as coisas que se relacionam com a descoberta e o cumprimento dos deveres do homem. Pelo estudo da ética, descobrimos a nossa razão de ser, a razão de todas as nossas inteligências e faculdades, e ainda mais os princípios que nos devem governar enquanto vivemos. A doutrina bíblica exige uma ética cristã. A última não sobrevive sem a primeira. Olha aí aquilo que eu falei, né? Que a doutrina bíblica está acima de qualquer coisa, e com isso a ética não sobrevive sem a doutrina bíblica. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Foi a leitura que fizemos em Efésios capítulo 4, versículo 1, que a leitura que fizemos foi do versículo 1 ao versículo 6. E aí andar de modo digno é a ética. Vocação a que foste chamado é a doutrina. Viu, queridos? O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. A doutrina bíblica mostra a nossa posição em Cristo e a ética determina nosso comportamento em Cristo. Com base em nossa doutrina bíblica é que formulamos os deveres que temos em nosso contexto cultural. Vamos observar 3 aspectos, aí vamos passar para outra questão. Mas antes de passarmos, observamos aqui esse ponto aqui da nossa introdução. O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. Irmãos, isto é uma coisa muito séria e que muito nos preocupam. É que parece que os cristãos estão querendo desvincular a vida cristã, é isso, a vida cristã, do que ele diz professar e crer. Ou seja, estamos querendo desvincular do que fazemos do aquilo que estamos dizendo que cremos. É incrível, queridos, quantos crentes estão nessa situação. Faz uma coisa e diz que crê em outra, ou seja, vou voltar a botar algo no contrário. Diz que crê em Deus, mas o comportamento ou as coisas que praticam não mostra essa fé em Deus. Por isso que aqui nessa introdução me chamou muita atenção. O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. Por que, irmãos, não pode estar desvinculado do que cremos? Porque, queridos, não são 2 pessoas, é uma pessoa. Mas me parece que estamos vivendo 2 tipos de personalidade. Quando eu estou na igreja, é uma personalidade cristã. É o homem de fé, é o homem que ora, é o homem que crê em Deus. E quando eu estou fora da igreja, eu me torno o homem mundano, o homem carnal, o homem segundo os meus pensamentos. Não pode haver essa desvinculação, mas infelizmente os cristãos cada vez mais têm feito isso, viu? Por isso que a lição vai falar sobre essa questão. O comportamento cristão, irmãos, não pode estar desvinculado da minha fé, daquilo que eu creio.
Se eu estou vivendo assim, separando, né, a minha fé com aquilo que eu estou agindo, então eu estou vivendo dupla personalidade. Eu estou vivendo como um ator de novela ou de filme de Hollywood. Não pode, queridos. Isso chama-se hipocrisia. O comportamento cristão, baseado nessa questão da doutrina bíblica, isso faz parte da minha vida cristã. E todos os meus atos, ações e atitudes devem revelar à sociedade e às pessoas aquilo que eu creio, a minha fé, a minha crença. Viu? Não é à toa que Jesus falava de uma maneira muito simples. E é Jesus falando sobre essa questão aqui, ele diz o seguinte: a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso, irmãos? Que se eu estava cheio de Deus, que se eu estava cheio dos princípios bíblicos, do conhecimento da palavra de Deus, naturalmente as minhas ações e atitudes, as minhas palavras iriam demonstrar isso. Por outro lado, a boca fala daquilo que está cheio do seu coração. Se o meu coração está cheio de maldade, de malícia, do que não presta, por mais que eu tente esconder, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Porque não tem como você sustentar uma falsa personalidade, um falso eu, pelo resto de sua vida. Um dia a casa cai, o velho homem aparece, ou o seu verdadeiro homem aparece. Aquilo ou aquele, quem realmente você é. Não aquele que está diante do celular, não aquele que está diante das pessoas, mas o teu verdadeiro eu. O apóstolo Paulo leva tão a sério a isso, que ele nos diz lá em Gálatas, falando sobre o comportamento cristão. Ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo que o seu eu, o seu homem carnal, o seu homem natural, já não estava vivo. Paulo conseguiu crucificar esse homem, ele conseguiu matar esse homem. E agora ele vive por meio de Cristo. Ele vive segundo os preceitos e os ensinos de Cristo. Paulo está buscando viver a personalidade de Cristo nele. Como cristãos, devemos, queridos, estar mostrando justamente isso, o nosso comportamento cristão, através das nossas atitudes. A lição ela vai destacar 3 tipos de ética: ética individual, ética social, ética teísta. O que é a ética individual? É a que trata do dever do homem para consigo mesmo. Iremos ver isso aqui nessa lição. A ética social é a que trata do dever do homem para com o seu próximo. E a ética teísta é a que trata do dever do homem para com Deus. Então, como cristãos, vivemos dentro
dentro desse ciclo, dessas três éticas, a individual, né, aquilo que eu trato comigo mesmo, e a ética social, né, aquilo que eu trato com o meu próximo, e a ética teísta, aquilo que eu trato como homem em relação a Deus. Vamos começar com a ética individual. Observe, antes de entrar aqui sobre a ética individual, observe o seguinte, irmãos, querendo ou não querendo, vivemos dentro dessas três éticas, viu? Se você entende ou não entende, se você aceita ou não aceita, se você compreende ou não compreende, o nosso comportamento como cristão, ela se baseia nesses três tipos de ética. Viu? Na ética individual, na ética social e na ética teísta. Observe, estamos sempre nessas três teclas. Vamos lá. Ética individual, que é a ética que trata do dever do homem para consigo mesmo. Vamos observar o que diz o escritor da lição. Para o cumprimento da sua missão moral indispensável ao homem, manter-se como ser vivo com todos os poderes desenvolvidos na sua integridade, por isso o seu principal dever é a conservação dos próprios poderes. Paulo chama a atenção de Timóteo para este fato quando diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Desde o momento com que o homem reconhece sua missão, o que para cumpri-la precisa de todos os dons naturais recebidos do Criador. Ele tem de admitir que é primordial conservar tais poderes, através dos quais há de realizar sua tarefa neste mundo. Paulo, ao longo da epístola, enfatiza a necessidade do cristão ter cuidados especiais consigo, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. O que o ser humano precisa defender-se de três inimigos: a morte, a doença e a pobreza. Precisamos enfrentar corretamente esses três inimigos que procuram por todos os meios nos cercar e impedir que cumpramos a missão a nós designada. O dever do homem para consigo prender-se à continuação da vida, à conservação da saúde e ao bem-estar socioeconômico. Para o cristão, a ética individual começa com o autocontrole, isto é, começa de dentro para fora. No Salmo 37, vamos encontrar os passos necessários desse autocontrole para o bem-estar de cada ser humano. Observemos o seguinte, irmãos, aqui nesse primeiro ponto da lição, a ética individual, que vai tratar, né, é a ética que trata o homem consigo mesmo. Esse homem consigo mesmo, num sentido cristão, tem que observar, em guardar e preservar a doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te escutam. Então, é esse cuidado consigo mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. O escritor aqui da lição vai para abalizar isso que ele diz. Ele traz um assunto chamado de autocontrole, né? Que Paulo vai falar disso no fruto do Espírito Santo, de domínio próprio.
ter autocontrole, ter o domínio próprio. É a pessoa que busca viver controlada por Deus. É isso. Não vivendo segundo as suas paixões. Ele consegue ter o seu domínio próprio. Não deixar com que o velho homem volte a reinar. Aquilo que eu disse, não pode dentro de um corpo ter duas personalidades. Queridos, se eu sou cristão, então eu tenho que buscar viver, me esforçar, ter esse autocontrole, ter esse domínio próprio de viver como um cristão. Lutar para esse princípio tão básico na minha vida. E procurar evitar ser uma coisa na igreja e ser uma outra pessoa lá na rua. Porque, observe o seguinte, a sociedade, ela não aceita isso. Que eu viva com duas personalidades. Porque a sociedade, ela vai sempre estar me apontando e me lembrando, você é um cristão. Isso é uma cobrança da minha personalidade, devido às minhas ações e os meus comportamentos. Você é um cristão. Então você só pode ter um comportamento, o comportamento de cristão. Nem a própria sociedade aceita que eu viva duas pessoas num corpo. Infelizmente, muitos crentes gostam e vivem assim. Vivendo duas personalidades no corpo, ou seja, na igreja tem um comportamento, não é? Parece uma ovelha. Lá fora é um lobo devorador. Quer ter as mesmas atitudes e comportamento do mundo. O mundo cobra, dizendo, você não é crente, mas o bendito do irmão na igreja é uma coisa e lá fora é outra. Por isso que Paulo vai e diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo está dizendo, seja coerente, Timóteo, preserva. É o comportamento, irmãos. Ter cuidado consigo mesmo e com a doutrina. Porque quando eu mantenho essa ética individual através do meu comportamento, como cristão, eu estarei salvando a mim mesmo, como todos aqueles que me observam, gente. As pessoas estarão olhando para mim e dizendo, eis ali um verdadeiro cristão. Vai querer imitar o meu comportamento. Porque observa aqui a coerência da minha fé com as minhas atitudes. A segunda ética é a ética social, que trata do meu dever, do homem para com o meu próximo. Nos diz o seguinte, a ética social trata dos deveres gerais do homem para com o próximo. O mesmo dever que o homem tem para com o seu semelhante, o tem para consigo, visto que a existência contínua da pessoa lhe é absolutamente indispensável no cumprimento da sua missão moral. O grande dever do homem para com o próximo é procurar
por todos os meios lícitos, conservar-lhe o ser com todos os seus direitos. O nosso próximo tem direito à conservação da vida, tem direito ao exercício livre dos seus poderes, tem direito ao governo dos seus bens, tem direito à verdade em todas as suas relações e, finalmente, tem direito ao acolhimento por um irmão. Os fariseus perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento trata da ética teísta, que é o tema da terceira divisão desta lição, e o segundo mandamento trata da ética social, amar o próximo como a nós mesmos. Vejamos como Paulo coloca o assunto: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que não é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Filipenses 2, de 3 a 4. Jesus coloca no segundo mandamento o amor como fundamento da ética social. Ninguém consegue conviver bem com o próximo se ele é desprovido de sentimento de amor. O famoso capítulo do amor de Paulo diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, de 4 a 8. O amor, como definido nesta passagem bíblica, nada tem a ver com o sentimento. Temos o caloroso de afeição. O amor ético não se expressa nas palavras eros ou filho, e sim na palavra ágape, amor incondicional. A segunda milha da ética social diz o seguinte: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A ética social é a ética que trata do meu comportamento com o meu próximo. E que, segundo o escritor da lição, ele invoca o princípio bíblico dos mandamentos do amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo e o grande mandamento, segundo Jesus, quando ele é questionado pelos fariseus quais são os dois principais mandamentos bíblicos. Queridos, na ética cristã e nessa ética social, não poderemos de maneira nenhuma viver sem amor ao próximo. Isso independente se o outro me ama ou não. É tanto que o escritor da lição encerra aqui citando Romanos 12, 20 e 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Entenda que dentro do comportamento cristão, independente se as pessoas me amam ou não, mas se eu estou querendo viver o preceito bíblico da doutrina bíblica, eu devo amá-lo, independente se ele me ama. Porque não tenho que ter cuidado de mim mesmo, Tem cuidado da doutrina, tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. É tanto que ele vai citar aqui, 1 Coríntios 13, de 4 a 8, o amor não é ciumento, o amor não é soberbo, o amor não se comporta de maneira inconveniente, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu não posso viver uma ética social sem amar as pessoas. Porque tudo em mim, nas minhas atitudes, no meu comportamento e nas minhas ações, devem revelar a profundeza e, ao mesmo tempo, a grandeza desse amor de Deus na minha vida. Na minha vida. Não tem que haver coerência com o que eu professo, irmãos. Então, se eu digo que Cristo é amor e Cristo está em mim, então eu devo viver esse amor.
Paulo nos diz, né, em Romanos capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Então eu não posso ter nenhuma dificuldade em amar. Eu não posso ter nenhuma dificuldade em amar. Essa ética social, evocando essa questão do amor, não deve ser simplesmente um amor de palavras, um amor de atitudes, um amor em ação. Um amor que não me deixa estático em relação àquilo que eu posso fazer pelo meu próximo. Mas é um amor que me move. Ou seja, é o amor que me faz ter compaixão. Compaixão pelo outro. Independente do que ele faz ou não por mim. Pois esse amor não é um amor baseado em interesses. É um amor que me faz sentir a dor do meu irmão. O terceiro e último ponto da lição é a ética teísta. O que é a ética teísta? É a que trata do dever do homem para com Deus. A ética teísta trata da aplicação dos princípios da lei moral ao procedimento do homem no relacionamento com Deus. Quando observamos a paixão de Cristo, deparamos-nos com duas hastes de madeira cruzada. A haste vertical representa a relação de Deus com o homem e a haste horizontal representa a relação do homem com o seu próximo. A base vertical é a ética teísta, os nossos deveres para com Deus. Os 10 mandamentos podem ser colocados nesta dimensão, claro. Os 4 primeiros tratam dos deveres para com Deus, ética teísta, e os 6 mandamentos seguintes tratam dos nossos deveres para conosco mesmo e também dos nossos deveres para com o próximo, ética individual e ética social. A ética teísta consiste numa devoção do homem todo, de tudo quanto ele é e possui a Deus, de todos os seus deveres que o homem tem para com Deus. A devoção é o mais elevado, o mais nobre de todos os seus sentimentos. Quando Paulo, em Romanos 12:1, 2, fala do culto racional, ele está falando do homem total em toda devoção a Deus. Devoção suprema do corpo, devoção suprema do intelecto, devoção suprema do coração, devoção suprema da vontade. A nossa relação com Deus é a relação chave com nossa vida. Por isso é que dessa relação dependem todas as outras. A pessoa que fica feliz nessa relação também será em todas as outras de que trata a ética. O único meio pelo qual podemos cumprir os deveres em relação a nós mesmos em relação ao próximo, é o exercício da fidelidade no cumprimento dos deveres para com Deus. A ética teísta, que trata do meu comportamento, das minhas obrigações, do meu relacionamento com Deus. Há um dado momento que Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. É incrível o quanto o tempo está se passando e as pessoas estão deixando de amar a Deus. E isso é muito simples de provar. Quando realmente amamos alguém, nos tornamos devotos daquela pessoa. No caso aqui, irmãos, se estamos dizendo que amamos a Deus, devemos devotá-lo com todo o nosso coração. Devotá-lo ao ponto de entregar de maneira plena e completa a nossa vida. Não devemos temer a nada que nos eleve a Deus. Olhe, o maior desejo de Deus é que venhamos partir para estar com Ele na sua glória. Mas uma das coisas que mais
nós temos medo é da nossa partida, é da nossa morte. Sabe por quê temos medo disso? É justamente pelas nossas falhas em sermos completamente devotos a Deus, de amá-lo realmente com todo o nosso coração, de obedecê-lo de maneira plena e completa. Temos falha nesse sentido, irmãos. Muita falha nisso. Pois quantas e quantas coisas estamos apegados aqui. Nosso mundo material, não? Esse mundo físico, essa vidinha aqui. Irmãos, fomos preparados, salvos, chamados para vivermos com o Senhor na glória. Uma das coisas que mais tememos é justamente essa nossa partida para a glória. Paulo e os apóstolos não tinham medo disso, de ir para os céus, de habitar para sempre com Cristo. É tanto que o apóstolo escreve, né? Acabei a carreira, guardei a fé, o que me resta agora é receber a coroa. Aqui está reservada a mim. Isso é uma convicção da sua devoção, do seu amor que ele tinha para com Deus, irmãos. Nós realmente estamos com essa devoção a Deus, de amá-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com todo o nosso coração, a ponto de menosprezarmos qualquer coisa por amor a Deus, ou estamos fazendo o contrário, irmãos? Menosprezamos Deus por causa das coisas que estamos apegados aqui e no agora. Por isso que a ética teísta vai tratar, queridos, desse meu comportamento para com Deus. Deus almeja e requer que venhamos amá-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Não temermos a nada em relação a amar a Deus. O que Deus mais almeja de nós, irmãos, é de nos entregarmos completamente, plenamente a esse amor por Ele. Temos realmente essa devoção? Isso é uma coisa que cabe a você responder. Você vai responder a si mesmo. Nós queremos concluir, né, a lição. Temos visto até aqui que a ética cristã não é uma ciência independente, mas parte integral de todas as outras ciências. Cada segmento científico ou profissional tem o seu código de ética. O cristianismo, como segmento de grande sociedade universal, tem o seu código de ética, que é a Bíblia Sagrada. E nesta visão que Paulo diz a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A cada momento temos de tomar decisões com implicações pessoais, sociais e teístas. Temos que avaliar quais os efeitos das nossas ações sobre nós mesmos, sobre os outros e, acima de tudo, sobre o nosso Deus. Reflita, estou colocando essas áreas da ética na prática? Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ética individual. Levar as cargas uns dos outros. Ética social. Não terás outros deuses diante de mim. Ética teísta. Encerramos esta lição com a magnífica palavra de Jesus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele cada vez mais nos oriente
a verdadeiramente termos coerência com aquilo que estamos professando e amá-lo, o nosso próximo, termos um comportamento com aquilo que estamos professando e amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Eu vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem. Ó Deus, queremos te agradecer pela Escola Bíblica Dominical nessa manhã, por tudo que aprendemos aqui da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, de maneira coerente, de forma individual, a demonstrar às pessoas o quanto a Tua Palavra é poderosa, enquanto o Teu amor, ó Deus, é glorioso. Ajuda-nos, ó Deus bendito, dentro do contexto social, a vivermos de forma coerentes como cristãos. Pai, ajuda-nos, Deus da glória, a estarmos nos entregando a cada dia mais e mais a Ti. Ó Deus bendito, a não temermos a nada. E principalmente o nosso grande encontro que um dia teremos contigo. Senhor, perdoa-nos quando muitas das vezes estamos professando, falando uma coisa e se comportando de uma outra maneira. Tenha de piedade de nós pelas nossas mentiras, pelas nossas falsidades, pelas nossas hipocrisias. Ajuda-nos a verdadeiramente a sermos cristãos, para que através desse comportamento ético, o Teu nome venha a ser louvado, glorificado e exaltado. Ajuda-nos, ó Pai, durante mais uma semana, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Ele proverá, Deus proverá. Quando sente a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Chegamos aqui, né? Mais um fim de uma escola bíblica dominical, de mais uma lição. Próximo domingo estaremos estudando os princípios bíblicos da ética cristã, lição de número 2. Viu? Procure aí essa lição, você deve ter guardado ela ainda por instante. É o comportamento do crente. Estaremos durante esse período estudando essa lição. Muito boa, muito vai nos ajudar já nesse, podemos dizer assim, esse final de pandemia. Deus nos ajude. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos aqui com o nosso primeiro culto do mês de junho. Deus venha te abençoar até a noite. Deus venha estar te ajudando, né, em almoço em família. Você venha ter uma tarde abençoada na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venhamos continuar orando em todo momento, como Paulo vai nos dizer aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Esteja compartilhando essa live e até a noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus proverá.